Ontem foi divulgada uma lista de 17 ações que são candidatas a terem o maior dividend yield do ano de 2024. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre essa lista e também trazer aqui alguns alertas, principalmente para as 3 primeiras colocadas. Então, se você gosta desse vídeo, já fica aí, deixa o like e se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Antes da gente partir para a lista, eu quero comentar um pouco sobre a Petrobras, que ela não consta nessa lista de possíveis maiores dividendos de 2024. Foi uma lista elaborada pela Elos Aita Consultoria, não conheço o trabalho deles, me parece ser uma empresa que presta serviço para o mercado financeiro, com pesquisa e etc. E a Petrobras não entra nessa lista justamente porque tem alguns critérios, e são critérios bem interessantes, tá? O primeiro critério é que as empresas precisavam ter um lucro acumulado até o terceiro trimestre de 2023, que é o último que a gente tem acesso, de pelo menos 75% do lucro que elas tiveram em 2022. O segundo critério é que elas têm que ter distribuído JCP ou dividendos no ano de 2022. O terceiro critério é um critério de liquidez, ou seja, mais de 1 milhão ali de volume por dia. E o quarto critério é que elas têm que ter apresentado um dividend yield de pelo menos 6% no ano passado. A Petrobras passa fácil nos últimos 3 critérios, mas ela perde no primeiro justamente porque o lucro acumulado dela no ano de 23, ele não é 75% do total de 22. Inclusive, o lucro dela caiu aqui cerca de 50% quando comparado com o ano completo de 2022. A gente consegue até ver o resultado dela do terceiro trimestre de 23 frente ao terceiro trimestre de 22, e o lucro líquido caiu aqui cerca de 42%. Claro que isso daqui não é nenhuma questão específica da Petrobras, é uma questão mais macro, né? O Brent está caindo, então o preço da commodity que a Petrobras negocia está caindo aqui cerca de 14%, e também o dólar caiu nesse período cerca de 7%, e as duas coisas somadas aí tem impactado o lucro líquido da Petrobras ali na linha final. Então sim, a Petro deve ter um dividendo mais baixo esse ano, inclusive nos últimos anos foi muito fora do normal ali, com dividend yield de 30% em 2021, 67% em 2022 e 17% agora no acumulado em 2023. E isso facilitava muito com que os investidores investissem ali na Petrobras, porque mesmo que você errasse a tese, você recebia ali em cerca de 2 anos o retorno sobre o seu valor investido em forma de dividendos. Então era um carrego muito positivo, e os investidores, ou sejam os analistas ou os grandes bancos, eles gostam do case da Petrobras justamente porque você tem ali esse retorno em forma de dividendos. Então, mesmo que você erre a tese, você teoricamente não perde dinheiro, ou você perderia menos dinheiro porque você teria já colocado ali parte no seu bolso. Inclusive, pelo fato da Petrobras ter ali dividendos mais baixos no próximo ano, a gente colocou ela aqui na lista de ação que você deve vender ali em 2024, justamente porque esse carrego, esse lado fácil de ter ação da Petrobras, ele provavelmente não vai existir agora durante o ano de 2024. Quem tiver Petrobras vai ter ali mais risco e um retorno em forma de dividendos no curto prazo menor. Não queremos dizer aqui que no longuíssimo prazo não faz sentido ter Petrobras, aí é de cada um, mas para quem espera um dividend yield como foi, por exemplo, no ano de 2023, de 17%, 18%, dependendo de quanto que você comprou ali, até mais do que isso não deve acontecer em 2024. O dividendo da Petrobras deve sim ser o menor aí dos últimos anos, agora em 2024, porque a ação está mais alta, está mais cara, subiu 100% praticamente, ao mesmo tempo que o dividendo vai cair. Então tem que tomar esse cuidado. Concordo com eles de não ter colocado aqui a Petrobras nessa lista. E se você quiser saber mais detalhes, é só assistir esse vídeo aqui que a gente fala de uma forma mais completa ali toda essa tese da venda da Petrobras. E agora sim, finalmente falando da lista, se você quiser olhar todos os nomes, eu vou rolar aqui para baixo, você pode pausar aí e ver os nomes todos que estão aqui nessa lista, mas eu quero focar nas 3 primeiras, até porque são 17, não dá para eu falar aqui muito a fundo de 17 empresas num vídeo só, senão o vídeo fica muito longo. Eu quero focar nessas 3 primeiras porque são talvez as mais perigosas, são aquelas que o pessoal vai entrar aqui nesse site, vai entrar nessa notícia e vão comprar aqui acreditando que esses são os dividendos projetados para o ano que vem, para esse ano, no caso de 2024, e simplesmente o que está aqui é o que vai ocorrer. Então, essas aqui, como são as mais perigosas, eu quero focar nessas 3. A primeira empresa da lista é a MAHLE Metal Leve, que teve um dividend yield em 2023 de cerca de 35%, e é projetado que pague aqui em 2024 cerca de 30%. Eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito que isso não deve acontecer de forma alguma com o investimento aqui em MAHLE Metal Leve, tá? A MAHLE, para quem não conhece, é uma empresa do setor ali industrial, do setor automotivo, e o lucro dela nos últimos 12 meses foi de cerca de 700 milhões de reais. Quando a gente vê o histórico de dividendos da empresa aqui no site de RI, que ela tem aqui bonitinho separado para a gente quais foram os dividendos que ela pagou no ano de 2023, vocês somando todos esses valores que estão em amarelo, que foram os valores pagos em 2023, vocês vão ver que soma mais ou menos 1,4 bilhão de reais. Então, vocês já conseguem ver que tem alguma coisa errada. A empresa
lucrou ali cerca de 700 milhões e está pagando o dobro disso, está pagando 1,4 bilhão. Quando a gente olha aqui o dividend payout da empresa, ou seja, o quanto que ela está distribuindo em relação ao lucro, isso ainda não aparece, porque parte do dividendo ela pagou no quarto trimestre. O quarto trimestre ainda não foi computado ali nos resultados da empresa. Então, nos sites, quando você for consultar, ainda não aparece que a Mali está com payout acima de 100%. Então, quem olha aqui vai achar normal. É uma empresa que conseguiu pagar aquilo de uma forma normal, junto com os resultados que ela tem ali, que ela gera no dia a dia, com os resultados operacionais dela, o que não foi o caso para a Mali, tá? O que aconteceu é que a Mali, ela fez um aumento de capital, ou seja, ela captou dinheiro no mercado, e como condição de pagar ali dividendos excepcionais, ela pediu que o mercado aceitasse essa proposta desse aumento de capital. Então ela captou dinheiro ali com o mercado e distribuiu dividendos. Então ela pegou dinheiro e depois devolveu para os acionistas. Isso foi um movimento bem estranho, na época as ações chegaram a cair bastante, inclusive essa queda que a gente vê aqui nas ações da Mali no último ano, né? A partir dessa queda que a gente vê aqui é justamente quando ela anunciou esse follow-on, essa emissão estranha, quase com essa chantagem aqui para os acionistas aceitarem esse aumento de capital, e ela distribuiu ali 710 milhões de uma forma completamente não recorrente, o que aumentou a distribuição de dividendos dela no ano para o dobro do que ela normalmente poderia, sendo que a Mali geralmente paga sim 100% do que ela poderia. Então, se ela tivesse distribuído somente 100% do lucro, somente os 700 e poucos milhões, deve ser um pouquinho maior esse ano, né? Deve finalizar o ano com um lucro líquido um pouquinho maior do que esses 716 milhões, ela teria um dividend yield já em 2023 mais próximo de 15%, 18% do que 35%. E agora para 2024, você tirando isso da conta, você tirando que não vão ter esses 710 milhões de novo para ela fazer isso, ela deve finalizar um ano com o dividend yield mais próximo de 15%, inclusive menor do que 15%, bem longe desses 30% que estão projetados aqui. Você poderia também fazer a conta contrária para tentar saber o quanto que a Mali precisa distribuir para que ela tenha um dividend yield de 30% no ano de 2024. É uma empresa que vale hoje 4,6 bilhões, 30% disso é mais ou menos 1,4 bilhão de reais. Então, ela precisaria dobrar o lucro em 2024 ou distribuir ali o dobro do lucro que ela teve nos últimos 12 meses para poder sustentar um dividend yield de 30%. E isso não deve acontecer, até porque a Mali teve um crescimento bem forte, estava crescendo aqui como se fosse uma empresa de crescimento, porque o setor dela estava numa situação muito peculiar. O preço dos carros estava subindo bem forte e o preço das peças automotivas estava subindo bem forte também, o que deixou de acontecer já nos últimos trimestres, e o mercado agora vai voltar para uma normalidade e a Mali vai voltar a crescer de uma forma mais tranquila como ela crescia no passado. Em 2017 saiu de 226 para 294, voltou para 258 milhões. Esse é o normal da Mali, não sair de 120 milhões para 500, isso aqui não vai acontecer sempre com a Mali. É uma empresa muito mais tranquila, uma empresa de dividendo, uma empresa de valor, é uma empresa interessante sim para estudar, mas não espere jamais um dividendo de 30% da Mali no ano de 2024, espere ali cerca de 12, talvez 13, depende do quanto que ela vai distribuir. A Mali a gente já viu que não vai distribuir esses 30%, mas a Copasa, será que distribui esses 14% em 2024? Lembrando que a Copasa distribuiu ali 18% no ano passado, também foi uma empresa que cresceu bastante o lucro, e vamos falar um pouco sobre ela. Uma empresa de saneamento ali que cuida do saneamento de boa parte de Minas Gerais, eu acredito que o pessoal deve conhecer, principalmente o pessoal de Minas, e é uma empresa que vem crescendo bastante. Então o lucro dela em 2022 era 844 milhões e saltou para 1,3 bilhão de reais em 2023, acumulado, obviamente, dos últimos 12 meses. E a Copasa tem uma política clara aqui de pagar cerca de 50% do lucro que ela tem em forma de dividendos. Então, essa pesquisa, eu imagino que eles devem ter feito o seguinte cálculo. Ela deve crescer o lucro da mesma forma que ela cresceu no último ano e pagar 50% disso em forma de dividendos. Vão manter ali o dividendo, a política de dividendos que eles tiveram, a mesma política em 2022, e é por isso que eles vão chegar aqui nesses 14%, que eu não concordo muito, tá? Primeiro, a Copasa não deve crescer tanto quanto ela cresceu no passado, tá? Em 2023, ela teve um reajuste tarifário aqui médio de cerca de 15,7%, o que impulsionou todo o resultado da empresa. Então, o resultado ali da parte de água cresceu de 16%, o resultado de esgoto cresceu 21% quase aqui, o que não é normal para uma empresa de saneamento, como a gente bem sabe, são empresas muito mais perenes, empresas com crescimento muito mais maduro, ali mais próximo do PIB, um pouquinho a mais, depende do quanto que elas estão ligando ali de esgoto ali na casa das pessoas, ligando ali de fornecimento de água, mas normalmente não tem um crescimento tão forte assim, e esse crescimento foi impulsionado por conta do aumento da tarifa média. Isso não deve acontecer, como a gente já sabe, para o ano de 2024, inclusive já saiu aqui a revisão tarifária para Copasa de cerca de 4,20%,
isso porque não tem mais tanta inflação como a gente tinha no ano passado, a gente aí está inclusive em queda de inflação, né? Os preços ainda sobem, mas num ritmo menor, então agora a Copasa vai crescer num ritmo bem mais normalizado, bem mais próximo ali com que o setor realmente cresce, que é 5%, 6% ao ano, 7% ao ano, depende ali, como eu falei para vocês, de outros resultados operacionais. Além disso, a Copasa vinha ali enxugando alguns custos, né, enxugando alguns gastos, mandando um pessoal embora. Então, assim, ela teve uma melhoria ali de rentabilidade nos últimos anos, ela até mostra isso aqui, uma melhoria de margem, né, que saiu ali de 34% em 2020 para 38% em 2023, mas isso não deve continuar acontecendo, ela não deve continuar crescendo essa margem aqui ao longo de 2024, pelo menos de uma forma tão forte aqui como ela conseguiu ganhar margem nos últimos anos. Então, esses são os dois motivos pelos quais eu acredito que o lucro da Copasa não deve crescer tanto esse ano. Então, ela deve fechar ali 2024 com mais ou menos uns 1,5 bilhão ali de lucro. E se ela distribuir metade disso, ela não chega nesses 14%, ela chega muito mais próximo de 10%. Então a única forma de a Copasa conseguir chegar aqui nesses 14% é se ela distribuir mais do que os 50% que ela coloca ali na própria política dela, o que também não deve acontecer, lembrando que a Copasa aí está com fortes investimentos para poder entregar ali os seus planos de crescimento e chegar numa população maior. Ali tem muita gente ali em Minas que não tem acesso a esgoto ainda, e ela precisa cumprir esses prazos, né, que estão aí dentro do novo marco de saneamento. Então ela está aí com investimentos fortes para 2024, né, 1,8 bilhão. Então ela não vai ali talvez deixar de fazer esses investimentos para poder pagar dividendo. Imagino que ela vai manter sim ali a política de 50%, que foi o que ela manteve nos últimos anos, e pagar muito mais perto de 9 do que de 14. E a terceira empresa aqui da lista é a Brasil Agro, que teve um dividendo de 11% em 2023 e tem a projeção de pagar 12% em 2024, e eu não quero ser aqui o estraga-prazeres, mas eu também não acredito que isso aqui é possível de acontecer com a Brasil Agro. Isso porque, para quem não conhece, a Brasil Agro é uma empresa do agronegócio, ela tem ali boa parte da receita e do lucro dela que vem da operação ali de fazendas, então a venda, produção, colheita e venda de grãos, e uma outra boa parte que vem ali da venda de fazendas. Então ela tem muitas fazendas, com o tempo ela vai vendendo essas fazendas, tá? Basicamente ela teve sim um dividendo alto no ano passado, cerca de 13%, mas aqui vocês já conseguem ver que tem uma certa pegadinha. O lucro líquido dela no ano foi 268 milhões e ela pagou aqui 320 milhões de dividendos. Isso acontece porque a Brasil Agro gerou muito caixa no ano passado, justamente porque ela teve vendas de fazenda de uma forma não recorrente, tá? Ela teve aqui várias vendas de fazenda no último período, né, no último exercício, ao longo de 2023, ali pega o finalzinho de 22, mas principalmente ao longo de 2023, e uma fazenda bem importante aqui, que foi a fazenda Araucária, ela vendeu por 409 milhões, vendeu uma venda muito boa ali, com a TIR de 15%, mas que não deve se repetir ao longo de 2024. Então, como eu falei para vocês, essa lista ela deve estar esperando que no próximo ano, no caso 2024, o mesmo lucro ou o mesmo dividendo deve acontecer novamente. Isso não deve acontecer, primeiro porque a Brasil Agro não está no momento vendedor, inclusive as commodities estão caindo, então quando as commodities caem, normalmente os preços de terra também estão desvalorizando, então se ela vendesse agora, ela provavelmente estaria tendo um retorno bem menor do que ela poderia ter se ela esperasse uma volta ali das commodities, e ela também deve ter um resultado pior ali na parte operacional, que vem realmente das fazendas, até porque as commodities estão caindo, então tudo que ela vende está ficando mais barato. Então ela deve ter também um resultado pior, pior que eu falo em questão de tamanho, né? Em questão de proporção de resultado. A receita deve ser menor, a rentabilidade ela consegue trabalhar e manter, mas o resultado, né? Receita, EBITDA, tudo vai ser num patamar maior, e talvez ela não tenha 320 milhões para ela pagar em dividendo no ano que vem. 2022 já foi um ano muito positivo, além do normal, então as commodities estavam muito em alta e ela também estava vendendo muita fazenda num preço muito bom, e ela conseguiu pagar ali um yield de 15%, 16%, mas a própria empresa mira, né? Ela tem expectativa de pagar no longo prazo um dividendo mais perto de 6%, inclusive no passado, 2018, 2019, é isso que ela pagava. Então não esperem da Brasil Agro um dividend yield de 12% para 2024, isso só vai acontecer se ela realmente quiser vender o portfólio mais barato, e não é do feitio da empresa. A gente que acompanha a empresa aqui sabe que eles costumam vender fazendas no momento que as commodities estão em alta e que tem
demanda por essas fazendas e que eles conseguem vender num bom preço. Se eles vendessem agora em 2024, eu ficaria realmente surpreso. Pode acontecer, mas aí você tá numa empresa esperando um dividendo que seria assim quase que um total não recorrente. A operação de fazendas ali da Brasilagro, ela é muito não recorrente, ela pode ocorrer ou não, e eles batem muito nessa tecla. Inclusive, eles, em vez de venderem, eles podem utilizar o dinheiro do caixa para comprar fazenda agora que os preços não estão tão altos, então o dividendo poderia até diminuir, e no lugar de 10, de 11, de 9, você teria um dividendo mais perto do que foi em 2020, por exemplo, 3%. Então tem que tomar bastante cuidado com empresas ligadas ao agronegócio para você pensar na sua carteira de dividendo, pelo menos para quem olha dividend yield. Então, a Brasilagro também aqui eu acredito que não deve bater aqui essa meta projetada para o ano de 2024. Então, para essas três empresas, a gente viu que elas não devem ter o dividend yield projetado que consta aqui nessa lista, mas eu queria aproveitar essa lista também para talvez aqui sugerir algumas opções de estudos para vocês, tá? Então, se está faltando na carteira de vocês uma empresa financeira, uma empresa do setor financeiro, eu acho que vale muito a pena vocês estudarem aqui a própria BB Seguridade, ou até mesmo aqui o Banco do Brasil, tá? Então, se falta para vocês empresas do setor financeiro, estudem essas empresas, tem um dividend yield projetado aqui que não está tão longe assim da realidade como essas outras três. Se falta para vocês empresas do setor de energia, a gente gosta aqui, a gente recomenda que vocês estudem a Engie, que está aqui nessa lista, tá? Ela está no momento agora com um certo pessimismo no mercado, alguns bancos e corretoras pediram para vender as ações da empresa, né? Na realidade mandaram vender, rebaixaram para venda. A empresa vendeu também agora recentemente uma participação que ela tinha na TAG ali para investir em energia renovável. Isso pode criar um ruído que faça ter uma oportunidade de comprar as ações ao longo do ano. E também a gente recomendaria que vocês estudarem a Auren, tá? A Auren ela não consta aqui na lista porque ela não passa nesses requisitos aqui que a pessoa que criou a lista colocou, mas a Auren deve sim pagar um dividendo bem interessante agora no ano de 2024, seria a minha recomendação aqui. Então, duas empresas do setor de financeiro, duas empresas do setor de energia, que são aí, acredito que os setores que o pessoal mais busca na hora de falar em dividendos. E se você gosta de empresas de dividendos, você pode conferir a nossa carteira recomendada de dividendos, que inclusive tem uma performance muito boa. Além de pagar dividendos mensalmente essa carteira, a gente tem uma performance muito boa, ganhando aí do Ibov com cerca de 20% de diferença, né? 20% de alfa, realmente gerando alfa, como a gente tem aqui no nome do canal, tá? Então, se você quiser conhecer, você pode ir no nosso canal do YouTube, clicar aqui no primeiro link que está aqui no nosso canal, quando você entra no canal, que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante Pro, quais são as nossas carteiras, quem são os analistas, o que você tem de acesso exclusivo no nosso site, que eu mostro aqui no nosso site direto para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tem várias carteiras, obviamente eu estou focando mais aqui na carteira de dividendos, que é uma carteira muito interessante, e a gente tem empresas lá com dividend yield projetado para esse ano de 2024 que são muito mais factíveis e verdadeiros do que esses que estão aqui. Beleza, pessoal? Então, se vocês quiserem conhecer, vocês se tornem assinante Pro utilizando o serviço por 7 dias, vocês podem testar. Se vocês não gostarem, é só cancelar que vocês não pagam nada. Beleza? Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.